O fórum desta semana vai discutir as novas regras do atendimento aos consumidores que utilizam os serviços de telefonia fixa, móvel, internet e TV por assinatura. O texto foi aprovado pelo Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e ganhou o nome de Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações. Aqui no estúdio eu recebo a advogada Núbia Medeiros, especialista em Direito das Telecomunicações, e eu também advogado Roberto Carvalho, membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB de Goiás. Antes de começarmos a nossa conversa, vamos assistir uma reportagem sobre esse assunto. Esta frase é conhecida por muitos usuários de telefonia e TV por assinatura. Só mais um momento. Cancelar serviços de telefonia, banda larga ou TV por assinatura muitas vezes se torna uma difícil missão. Quando é para vender a linha, eles arrumam com a maior facilidade, mas para cancelar eles querem multa, juros, eles pagam a multa com maior dificuldade. Muito complicado, né? E desgastante, que você fica tentando cancelar, fica te mandando de uma ligação para outra, põe aquela musiquinha interminável, né? É desagradável. Eles falam que vai me transferir para outra pessoa e fica falando, na hora a ligação cai. Não dá dando certo de jeito nenhum. Na tentativa de acabar com os problemas vividos pelos brasileiros que usam diariamente esses produtos, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, aprovou medidas que dão transparência aos serviços prestados, a partir de contas detalhadas, por exemplo. A agência estipulou ainda regras para garantir que os pedidos dos usuários sejam efetivamente resolvidos sem ter que passar pelos atendentes. O regulamento traz medidas importantes em relação à cobrança do serviço, aumento de transparência das ofertas e promoções que as operadoras fazem. O segundo maior ofensor é a qualidade do serviço e para isso a Anatel já tem regulamentos específicos. O terceiro é cancelamento de contratos e o quarto é o próprio atendimento pelas operadoras. Com exceção da qualidade do serviço, os três grandes ofensores que eu citei serão tratados por esse regulamento. Mas o advogado Walter Moura avalia que não basta a Anatel determinar novas regras. Para ele, é necessário que as operadoras passem por uma fiscalização rigorosa. O Código de Defesa do Consumidor, lei federal, já tinha todo esse regramento contido nele mesmo. Talvez seria mais útil a Anatel que ela tivesse realmente aquela tarefa ou aquela eficácia que nós esperamos dela. Qual que é? A de fazer a fiscalização efetiva no aspecto macro, no aspecto de verificar as práticas de um modo geral, como que acontece no Brasil inteiro, para depois disso abrir um processo coletivo para discutir essa situação de todos os consumidores ou de mais de um consumidor, para daí sim aplicar uma sanção, depois de ser exercido o direito de defesa e de haver as discussões no processo, para aplicar uma sanção que seja realmente efetiva. Já a agência garante que irá ficar de olho nas operadoras e, caso elas não cumpram com as novas regras, poderão receber uma advertência ou ainda uma multa que pode chegar até 50 milhões de reais. Bom, doutor Roberto, permitindo, gostaria de começar com as senhoras. Doutora Núbia, essas regras devem trazer uma tranquilidade maior para o consumidor de telecomunicações? Ela abrange todas as expectativas dos consumidores hoje? Acredito que sim. Da forma como ela foi elaborada, sim. Nós tínhamos outras resoluções, temos outras resoluções dos serviços, mas esse regulamento geral, ele ampliou, ele está mais adequado aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Então, eu acredito que da forma como ele foi elaborado, da forma como ele foi aprovado, ele vai atender realmente as necessidades dos consumidores de um modo geral. Essas novas regras foram baseadas em cima de alguma pesquisa? Elas foram provocadas por quê? William, eu vejo que essas regras vêm de encontro com o que a população, o consumidor em geral, já tem buscado. E também ela vem de encontro muito com a realidade do judiciário atualmente. Porque o consumidor, quando não consegue resolver o seu problema diretamente com a operadora, ele tem alguns caminhos que segue. Geralmente ele procura um órgão de defesa do consumidor, o PROCON é o mais procurado. E lá também, não conseguindo resolver, ele procura o judiciário. As sentenças têm ido muito de acordo com o que está na resolução 632. Então eu vejo que foi uma resolução muito bem feita, ela é muito bem escrita e está atendendo realmente a demanda da população.
Os órgãos de comunicação normalmente despontam no topo da lista das reclamações nos órgãos de defesa do consumidor. Deve mudar um pouco essa realidade ou não é algo para curto prazo? Tem um prazo. O prazo para a entrada em vigor da resolução é 120 dias. É de 120 dias a 2 anos, a 24 meses. As prestadoras de serviço de pequeno e grande porte, elas devem se adequar durante esse período. Então, nós temos prazos em situações que nós temos 8 meses, em que há necessidade do usuário fazer o uso da regra, mas a partir desta data. Mas a observância, perdão, desculpa interrompê-la, mas a observância dessas regras deve mudar o panorama atual? Muda muito. Eu venho de empresa de telecomunicação e na empresa de telecomunicação as maiores reclamações são realmente afetas ao direito do consumidor. E com relação às resoluções até então existentes, esta resolução não. Ela traz a possibilidade do usuário ser atendido num tempo menor e da forma mais adequada. Esse prazo é razoável para a adequação das empresas? É. Inclusive eu observei dentro de uma operadora, quando você começa a pensar 24 meses, 18 meses, 12 meses, esse prazo é viável, é factível? É factível. É possível as adequações acontecerem durante esse período. Doutor Roberto, uma coisa me chamou a atenção, é de terem colocado tudo dentro da mesma sacola. Telefonia fixa, telefonia móvel, banda larga, internet, banda larga e TV por assinatura. Realmente, tudo faz parte do mesmo pacote? Sim, o que tem acontecido é uma mudança. Agora as telefônicas estão prestando esse serviço de internet e de TV por assinatura também. Então, eles colocaram isso de forma a atender o consumidor de forma geral, mais ampla. Então, realmente, a resolução, ela tem alguns artigos que ela trata especificamente da telefonia fixa, outros da telefonia móvel e outros das TVs por assinatura. Então, ela está tudo num pacote só, mas atende sim a todas as áreas. Vai gerar algum custo para as empresas? Gera significativo? Vai ser repassado para o consumidor? Bom, ser repassado para o consumidor... Perdão, não é a sua área. Mas, assim, em cima da expectativa de custos, é de se esperar que seja repassado, sim, ou não vai necessitar de uma adaptação tão grande? Algumas mudanças serão necessárias e essas mudanças têm um custo alto para a operadora. E aí, nesse momento, eu acredito que sim, que esses custos sejam repassados aos usuários. Vamos às regras, então. Bom. Quais são as principais, as mais marcantes dessas novas regras? Sim, William. As principais que nós podemos notar são a possibilidade do consumidor efetuar o cancelamento dos seus planos, das suas assinaturas, não mais só pelo call center, mas também via internet. Ele, inclusive, quando ele fizer via internet, ele nem pode ser interrompido por nenhum atendente. Isso buscando o quê? Diminuir a possibilidade da empresa reverter o quadro quando a pessoa quer cancelar? Vejo que sim. As empresas, elas têm um setor chamado de retenção. Quando um cliente tenta efetuar um cancelamento, sempre entra um outro atendente para tentar convencer o cliente do contrário. E muitas das vezes eles conseguem. Ou oferecem alguma vantagem, ou com algum argumento ali do momento, convencem o consumidor a continuar com aquele plano. Isso não é algo positivo, não? Pode ser ou não ser. Porque o que acontece? Muitas vezes, quando o consumidor vai cancelar um plano, é porque ele está insatisfeito. Aí as empresas, nesse caso, as empresas podem oferecer alguma vantagem para mudar esse quadro. Mas, via de regra, é difícil para o consumidor conseguir efetuar o cancelamento. Certo. Ele demora muito, ele perde muito tempo. Então, essa ferramenta vai reduzir o tempo. Muitas vezes você se aborrece com essa espera e você, no calor de não ver o seu pedido ser atendido, muitas vezes você diz, então cancela agora. Não vai ter muito caso também de pessoas cancelando e se arrependendo? Acredito que agora a possibilidade diminua. Por quê? Você tem a possibilidade de ter a gravação de uma forma mais clara e mais fácil. É simples conseguir essa gravação? As empresas fornecem só com um simples pedido? Atualmente não. Atualmente é difícil conseguir. Mas com a nova regulamentação, sim, será bem mais fácil. Você pode até solicitar, durante o momento que você está
pedindo o seu cancelamento, você pode pedir a gravação, que a gravação seja contínua. Então, aí você vai ter acesso automático, praticamente, a essa gravação. E mais, quando você faz esse cancelamento via internet, você pode solicitar que seja enviado para o seu e-mail, para o seu endereço eletrônico. Então, isso vai facilitar também para o usuário. Então, eu acredito que nesse sentido melhora muito. Cancelamento é um problema. Uma outra mudança também importante, William, e importante ressaltar para o consumidor, é que as lojas representantes, muitas vezes que são terceirizadas, né, elas também agora, a partir de quando a resolução começar a entrar em vigor, elas terão também a obrigação de efetuar esses cancelamentos, e não só os cancelamentos, todo tipo de atendimento e reclamação, dúvida que o cliente tiver. Ou seja, a internet é um ponto a mais, mas também a loja física, ela também será obrigada a atender o cliente. Quando falamos de lojas, valem também aqueles quiosques que a gente encontra em supermercados, em shoppings? Sim, vão valer desde que sejam a bandeira exclusiva de uma única empresa. Haverá uma outra possibilidade. Hoje, nós temos nas cidades de pequeno porte, você tem um prestador, um autorizado, vamos assim dizer, um terceiro que representa a operadora naquele local, onde ela não tem um ponto de atendimento. Esse prestador, ele terá, esse atendente, né, esse local, esse terceirizado, ele terá que estar mais adequado ao atendimento. E isso melhora para o consumidor, principalmente nas pequenas cidades, nos pequenos municípios, no interior do estado. Uma queixa muito comum é das quedas da comunicação, quando você está sendo atendido pela operadora e a sua linha cai e você tenta novamente. Isso também está previsto nas novas regras, a encerrar com esse problema, né? Sim, isso é outra mudança muito importante, que vem para beneficiar o consumidor. Se durante a ligação, essa ligação foi interrompida por qualquer motivo, é obrigação da empresa, da telefônica, no caso, né? Retornar a ligação imediatamente. Então, o cliente ele não vai ter mais que ligar e efetuar todo aquele processo de digitar cada comando até conseguir chegar a um atendente. Mas aí parece que ficou uma saída. Caso não ligue, a atendente pode mandar uma mensagem, não é? Pode, vamos supor. Eu acho que deixaram um espaço perigoso para se escapar, porque aí não vamos ter retorno da ligação. Já vai entrar aquela mensagem que é muito mais fácil, mais barato, mais rápido. Entra um protocolo de atendimento, alguém te envia, a operadora vai te enviar via SMS o protocolo de atendimento e as informações para que você possa, então, novamente entrar em contato e dar continuidade. Mas, num primeiro momento, a obrigação é imediato da operadora para que ela entre em contato naquela comunicação que foi interrompida. Certo. Então, ela deve permanecer. E nesse diapasão, William, outra mudança importante. As operadoras agora têm que disponibilizar um sistema que atende o consumidor em até 1 minuto, 60 segundos. Elas não podem mais deixar o cliente aguardando até por horas. Já acontecem esses absurdos. Então, agora é 1 minuto. Se, por acaso, cair também e não houver esse problema que você suscitou, no caso da pessoa, o cliente que entra em contato, ele deve ser atendido por um atendente, não é um atendimento remoto, um atendente pessoa, em até 1 minuto. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Fórum. O Fórum está de volta. Hoje estamos conversando sobre Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações. Vamos continuando com essas regras? Quais são as outras boas notícias que vêm por aí? As principais novidades, algumas nós já mencionamos aqui, algumas outras novidades interessantes. Em relação também aos créditos dos celulares pré-pagos. Certo. Eles terão agora uma validade mínima de 30 dias, mas também serão oferecidos créditos com validade de 90 dias e até 180 dias. Como isso estava acontecendo hoje? Atualmente, os créditos têm uma validade mais restrita, geralmente de até 30 dias, agora o mínimo é de 30 dias. Entendi. E quando ele expira, você perde. Esse prazo lhe pareceu razoável? Porque o que se questionava é que não houvesse prazo nenhum. Afinal de contas, quando você compra uma gasolina, um saco de arroz, você não tem prazo para utilizar. Você comprou, é seu, você usa da maneira que bem entender. Era dessa maneira que o consumidor entendia. Será que ele não vai ficar um pouco decepcionado de ainda existir esse prazo, por mais que tenha se estendido mais um pouco? Sim, eu creio que sim. O consumidor sempre quer estar
ampliando seus direitos. Mas há que se ver também o lado da empresa. Em muitos casos, realmente há custos. Do ponto de vista do consumidor, ele não entende, e é a posição também da Comissão de Direito do Consumidor, que esse crédito que ele não utiliza não é necessariamente um serviço prestado. Ele utilizou parte do crédito, não utilizou o restante. Não seria um serviço prestado, porque ele paga por aquilo e não chega a utilizar. Ele fica, apesar da ponderação da doutora, que ele fica disponível, mas ele não é utilizado. Então, nesse caso, o prejuízo é muito grande. São milhões por mês que se vão. E agora será reativado. Né? Mesmo que ele se expire, quando o cliente inserir novos créditos, esses créditos que se expiraram voltarão a ser ativados. Existe uma situação também muito comum dos clientes antigos que eram impedidos de participar de novas promoções. Sim. Você tinha um produto e, de repente, você via que um novo cliente entrava numa condição muito mais favorável que a sua e você não podia participar. Parece que isso foi modificado, né? Foi modificado. O que acontece? Agora, todos os clientes ou não, assinantes ou não, vão poder ter acesso às novas promoções. Então, isso foi uma briga que eu digo assim, muitas ações civis públicas, o Ministério Público, no sentido de obrigar a operadora a dar a esses usuários que estavam, então, com um plano de serviço já expirando ou em andamento, as novas regras do novo plano de serviço, novas regras mais benéficas. Isso era um caminho para se conseguir novos clientes. Era né? novos clientes, exatamente, conseguia. Algum ponto o senhor acha que ainda ficou faltando, que poderia já estar presente nessas regras? Sempre, o mercado consumidor sempre está em constante mutação. Então, o que puder fazer para ampliar o direito do consumidor dentro de uma questão de razoabilidade seria importante. Porém, essa resolução é muito completa. Eu achei ela muito interessante. Ela vai de encontro com o Código de Defesa do Consumidor e com as necessidades do consumidor. O que nós vamos ter que verificar com o passar do tempo é a aplicabilidade. Se realmente todas essas regras serão de fato aplicadas. Eu vejo aí alguns problemas iniciais. Né? Eu acho que inicialmente alguma operadora, alguma empresa ou outra pode ter dificuldade de implantar todas as regras. A resolução ela é extensa, ela tem 34 laudas, então são muitas regras novas. Então vamos ter que aguardar um período de adaptação para vermos quais serão realmente, o que será efetivamente aplicado, o que a empresa não vai conseguir fazer no prazo, ou se conseguir, ótimo. Se for cumprir tudo que está na legislação, vai ficar muito bom para o consumidor. Essas que nós citamos até então, elas devem começar imediatamente ou fazem parte daquelas que só começarão a serem exigidas daqui a 2 anos? Não, essas que nós conversamos agora, elas fazem parte daquelas dentro de 8 meses. Elas têm um prazo de início para 8 meses. Por exemplo, outra coisa, no que diz respeito às cobranças, aos documentos, hoje ele vem mais detalhado. Antigamente você tinha um relatório, você exigia uma cobrança ou você cancelava uma determinada cobrança e essa cobrança você levava um tempo até ter de volta esse valor. Hoje não, hoje a operadora, no momento em que você contestar com este regulamento, né, com a entrada em vigor, a prestadora imediatamente deve ressarcir o seu usuário. E caso isso não aconteça, caso ele já tenha pago, ela então tem um prazo para devolver e aí para devolver em dobro. Certo. Então, eu acredito, como o colega disse, o doutor Roberto disse, realmente, no que diz respeito ao Código de Defesa do Consumidor, neste regulamento, percebe-se ele muito mais presente. Então, a atuação, acredito que seja muito melhor. E os problemas diminuem com isso. Deixa eu voltar, então, na preocupação que o doutor Roberto externou aqui. As regras estão ótimas. Quais são as sanções previstas para que elas sejam efetivamente cumpridas? Sim. As sanções, elas são basicamente as que já constam no Código de Defesa do Consumidor. Certo. Além disso, as legislações que não têm se também mostrado suficientes para modificar o comportamento das empresas em relação ao consumidor, né? Olha, no Poder Judiciário tem resolvido bastante, mas devido ao volume e muitas vezes o próprio consumidor não procura os seus direitos, ele passa por exemplo, caso de cobrança indevida, que acontece bastante, né? É uma cobrança de
de um antivírus que o cliente não pediu e que chega todo mês ali na conta, às vezes R$3 todo mês, às vezes 9. Isso aí no final do ano, quanto que vai dar? O prejuízo é grande. Muitas pessoas deixam passar. É importante que o cidadão fique consciente de que tem seus direitos e que deve buscá-los. Então, o que vai mudar a mentalidade da sociedade é a própria sociedade. Certo. A partir do momento que mudar o comportamento, as empresas serão obrigadas a mudar também de comportamento. Com certeza. Eu não estava com expectativa de diminuir muito o trabalho da doutora Núbia, não. Mas seria muito interessante se não precisasse parar no judiciário. Sim. Tivesse um relacionamento interessante entre cliente e operadora, né? É isso que a legislação busca. Agora, as lides, elas são inevitáveis. Alguma ou outra sempre vai acontecer. Eu acho que extinguir não vai, mas a diminuição, desde que as empresas cumpram com o que está estabelecido, a diminuição é certa. Então, não houve um endurecimento nesse sentido para as empresas reincidentes? Em termos as punições ficaram basicamente já existentes. Já existentes. O que vai provocar, então, essa mudança de comportamento? O conhecimento do usuário em buscar os seus direitos, no sentido de exigir que o regulamento seja cumprido, a própria fiscalização da Anatel, porque imediatamente após a entrada em vigor, nós já temos comissões, já temos assessores entrando em contato com as operadoras para ajudar a fazer com que elas cumpram o regulamento. E depois, no último caso, realmente, aí é só o Ministério Público, que é outro órgão atuante de defesa do consumidor e que ajuda muito os usuários nesse sentido. As dificuldades serão maiores para as pequenas ou grandes operadoras? Para as grandes, porque as pequenas têm algumas obrigações que elas não têm necessidade de cumprir. Por exemplo, envio de mensagem SMS para informar a respeito dos planos, das alterações, das comparações entre os planos. A de pequeno porte não tem essa obrigatoriedade, a grande tem, então isso é um custo. Todas essas obrigações é custo para a operadora grande, principalmente a de grande porte, vamos assim dizer, com mais de 50 mil usuários. Já a de pequeno porte, ela tem, apesar de ter poucos usuários, as regras são um pouco mais flexíveis nesse sentido. Mas, no mais, são poucos detalhes, nesse sentido de SMS, de gravação, onde elas estão mais acomodadas, vamos assim dizer, em razão até do tamanho da empresa. Quais são as regras que começam a valer agora, já no meio de 2014? Sim, principalmente a questão da validade dos créditos, né? Essa aí já tem uma validade... Deve chamar bem a atenção do consumidor. Sim, chama a atenção e é bom o consumidor ficar atento. Se ele perceber que seus créditos estão se esvaindo, já entrar imediatamente em contato com a operadora para que ela ressarça ele desse prejuízo. Esse é a principal mudança mais imediata é essa. Essa também provoca uma devolução em dobro dos valores? Olha, a questão do crédito, se houver qualquer tipo de cobrança indevida, a empresa tem que devolver em dobro, corrigida e com juros. Essas informações devem, logicamente, serem amplamente divulgadas pela mídia. Mas qual outro local em que o consumidor pode procurar para estar bem por dentro dos seus direitos, para poder cobrar direitinho, que essas regras funcionem bem? Em primeiro lugar, a Anatel. Certo. Em segundo lugar, os PROCONs, que são órgãos bem atuantes e atualizados no que diz respeito. Eu já observei que os PROCONs já estão divulgando nas suas regiões as novas regras. Então, acredito que até o momento de entrada em vigor, o consumidor já tenha um maior acesso. E os meios de comunicação, logicamente. Esses órgãos de defesa do consumidor têm funcionado bem como intermediário antes de chegar a um litígio, essas discussões entre o consumidor e operadoras? Sim, William, em muitos casos tem resolvido. As próprias empresas, a fim de evitar custos com demandas judiciais, que são altos, têm procurado resolver ali administrativamente, né? Eu diria que aí mais de 50% dos casos são resolvidos via esses órgãos, PROCON principalmente, né? Mas muitos casos realmente não são resolvidos e aí
só resta para o cliente buscar a via judicial. Perfeito. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença dos senhores aqui. O programa de hoje está encerrando. Nós conversamos com a advogada Núbia Medeiros, especialista em Direito das Telecomunicações, e com também o advogado Roberto Carvalho, membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB de Goiás. Você pode rever esse programa na página da TV Justiça, viu? O endereço é www.tvjustiça.jus.br e pode enviar também suas sugestões, suas críticas para o programa para o e-mail fórum@stf.jus.br. Até a próxima semana com mais uma edição do Fórum. Espero você.